Já record. Agora sim. Então a gente vai falar, vou repetir aqui para quem não pegou. Ó. Fissuras em elementos não estruturais. A gente vai começar a aula agora. Tá? Recados gerais já dados. Agora a gente vai começar. Meu crânio fica aqui no lado admitial. Fica no lado direito. Deixa eu fechar esse troço aqui. Vamos lá pro chat. Isso, pronto. Agora tá perfeito. O Henrique já perdeu nota, né? Porque chegou atrasado, né? Tá? Só para recado geral aí da turma. É... Brincadeira, vem aí. Fissura de um elemento, então, fissuras em elementos não estruturais, tá, gente? Então aí a gente vai começar então a falar sobre isso. O que são elementos não estruturais? Eu gostaria de pedir para vocês. Dentro de uma construção, o que são considerados elementos não estruturais? Citem aí. Escrevam, falem. Paredes, as aberturas. Parede não portante, abertura. Perfeito. Então, todo o restante que envolve a parte, obviamente, não estrutural. O estrutural seria pilar, viga, laje, escada. Então, os elementos de vedação, perfeito. Parede, alvenaria estrutural, não estrutural, perfeito. As janelas, esquadrias, tubulação, todo o restante, né, gente? Todo o restante que não é estrutura. Tá? Especificadamente, eu até podia talvez até mudar o nome dessa aula aqui. A partir de agora a gente vai ver tudo que é fissura em elementos não estruturais, tá? Não, então a gente começou vindo dos piores, tá? A gente começou dos piores problemas que a gente podia ter. Então seria então a questão da fissuras em fundações, é o pior do pior dos casos, tá? Depois as fissuras em elementos estruturais, segundo pior dos casos, e o terceiro. Então aí a gente começa a partir de agora elementos não estruturais. E a gente começa sempre do pior até o mais tranquilinho, tá? O mais de boa de resolver. Então, como maior, gente, como maior questão assim de espaço numa obra, a gente tem o que? As paredes, né? O que mais, vamos dizer assim, o que tem mais área, né? Seria as paredes. Essas paredes, né? São as que mais sofrem com as fissuras. Por exemplo, se a gente tem alguma viga, né, tem alguma viga, então ela está descarregando na minha parede aqui embaixo, e se ela descarregar, se ela fletir, alguma coisa nesse sentido, se ela fletir, então ela vai, deixa eu só admitir aqui, pronto. Ela vai fazer o quê? Ela vai descarregar nessa parede e vai fissurar a parede. Se a minha viga embaixo movimentar, fissura a parede. Se a minha fundação movimentar, fissura a parede. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui. Puta que pariu, cara. Os caras mandam mensagem pra caralho. Como é que sai desse troço? Não sei mais também. Que merda. Não abre. Olha o Jonas aí com problema. Não abre. Entra, guri. Ligeiro. Olha o Jonas. Join. Join não entra. Como não entra? Tenta de novo, Jonas. Rapaz. Olha só. Então, voltando aqui para a explicação, gente. Então, o que mais tem na nossa obra é elementos não estruturais, principalmente a parede, aquela que é mais afetada, tá? Aquela que é mais afetada é as paredes, então, que a gente vai ver a partir de agora. Vou tirar esse chatzinho, vou deixar aqui do lado. Alguém manda mensagem pro Jonas aí, pelo amor de Deus. Diz para ele, ó, Jonas, te liga aí. Tem que reiniciar o PC, sei lá, é coisa de problema aí de técnico, né? Vocês todos estão aí dentro, né? Beleza, obrigado, Thiago. Então, o que causa mais fissura em elementos não estruturais? O que mais causa é tração, tá? Movimento de tração. Por quê? Porque a grande maioria dos materiais, né, dentro de uma construção, eles estão com a resistência mais elevada à compressão. Então, o menor tipo, o menor volume de fissuras que a gente vai ter em elementos não estruturais é
por compressão. É menos quantidade por compressão, muito mais quantidade, maisinho maior que tração. Flexão e cisalhamento, dá para dizer que é o mesmo tamanho, por conta desses dois aqui, flexão e cisalhamento causando algum tipo de fissura. Beleza? O que é o quê? Tem tensões, né? Tensões, isso. Causando tensões aí nos nossos elementos. Perfeito. Então aqui a gente está... Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Vou ver se eu baixo um pouco o chat aqui. Quais são os fenômenos causadores das tensões? Aqui a gente tem, então, uma explicaçãozinha. Essa primeira aqui, ó, gente, tentem decifrar esse primeiro aqui, ó, com o bulbo ideal. O que seria o quê? Causador de tensão na obra. Esse primeiro aqui, ó, desenho. O que é? Retração por mudança de temperatura. Mudança de temperatura. Isso, variação de temperatura, troca de temperatura. Perfeito. O segundo aqui, ó. O que seria isso aqui, ó? O segundo. O que tem alguma coisa azul aqui? Evaporação. O que você... tem uma evaporaçãozinha saindo. Aqui tem uma partícula para cá, partícula para água embaixo e uma tensão para lá e para cá. Hidroágua. Umidade. Água evaporando. Então a gente chama isso aqui, ó. Primeiro esse aqui, ó. Evaporando. Show. Primeiro esse aqui que eu falei dos bulbos e tal, que o pessoal falou de temperatura, a gente chama de fissura térmica, né? Fissura causada por algum movimento térmico. Movimento térmico seria o primeiro. O segundo, esse aqui que a gente está vendo aqui, é por conta da movimentação da água, né? Eu até expliquei na aula de fundações, alguma coisa nesse sentido. As partículas e tal, quando sai a água, causa uma tensão interna, porque a água está saindo e blá, 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 blá. Isso é o que? Movimentação da água, higroscópica, tá? Movimentação higroscópica, tá? Então, a gente chama essa movimentação que acontece bastante, então, em paredes, né? Que a gente vai ver, movimentação higroscópica. Então, primeiro, térmica, segundo, higroscópica. Quando a gente está em dúvida, não sabe direito se foi a parte térmica ou se foi a parte da água, a gente diz higrotérmica, tá? Então a gente mistura os dois. Entenderam? A gente fala higrotérmica. A gente mistura da água com a temperatura. Pode ser, né? Quando alguma fissura ocorre em paredes, por conta ou da parte térmica, da movimentação térmica, ou da movimentação d'água, e a gente não tem certeza qual das duas que é, a gente pode dizer que é higrotérmica, tá? Porque a gente está somando as duas, vamos dizer assim, tá? Somando os dois problemas na fissura. Ok? Agora a gente tem o elefantinho aqui, ó, e o cara carregando o elefante. O que representa? Que tipo de tensão? Sobrecarga, isso aí. Ficou fácil. Sobrecarga, exatamente. Então, sobrecarga também é uma possibilidade de causar tensão na parede, principalmente se está ocorrendo algum tipo de movimentação nas vigas superiores, ou até, principalmente nas superiores, né, e esmagando, vamos dizer assim, a nossa parede. Então, seria uma sobrecarga na parede, tá? Esse outro aqui, ó, a gente vê um gráfico aqui de... O que é esse gráfico aqui? Você tem que conhecer. O que é esse gráfico aqui? Tem EPA e tem um percentual aqui. O que é? Tensão do aço. Tensão versus deformação. Perfeito. Tensão, deformação. Exatamente. Tensão, deformação. Então, aqui a gente tem dois materiais, o material A e o material B, né? Representando pelas linhas ali. E cada um dos materiais, ele está, conforme vai aplicando uma tensão nele, ele vai se deformando de uma forma até o rompimento. Então, pode ocorrer também por tensão-deformação, tá? Então, pode acontecer algum tipo de fissura por isso, exatamente, pela tensão, pela deformação, né? Ele não vai aguentar até se deformar muito mais do que isso, ele acaba rompendo, acaba fissurando, tá? Diferente da sobrecarga, que efetivamente é uma sobrecarga, aqui ele vai se deformando. Aqui na sobrecarga é algo, digamos assim,
mais pontual, mais na sobrecarga, eu quero dizer que é algo instantâneo, vamos dizer assim, instantâneo, tá? Enquanto que a tensão de formação é algo que leva mais tempo, né? É algo que vai levando mais tempo, aquele material vai macerando, vamos dizer assim, tá? Agora a gente tem um outro aqui, o gráfico, a figura aqui da Torre de Pisa. O que é? O que seria esse tipo de fissura na parede? Recalque, perfeito, recalque. A gente viu lá na aula da terceira aula, né? Fundação, recalque de fundação, isso. Recalque diferenciado, importante então falar, né, gente? Que é o recalque diferenciado. Se for um recalque normal, só recalque, a gente só falar recalque, tá? Significa que ele recalca todo o solo, né? Todo o solo certinho. Aí talvez a nossa estrutura não tenha nenhuma fissura, e mesmo assim aconteceu o recalque. Então, o recalque, quando acontece fissura, é recalque diferenciado. Então, um ponto desceu mais que o outro. E aí acontece a diferenciação, tá? Se ligue nisso. O outro aqui, a gente tem um Becker, e aí ele está saindo fogo do Becker. O que é isso aí? Que tipo de fissura que pode acontecer aí? Que é uma imagem para explicar o que é. Por fogo? Incêndio? Não, esqueçam o fogo, incêndio e tal. Tentem focar mais no que é que está acontecendo dentro do Becker. Química, boa. Química, é isso. Então, fissura por alguma questão química. Exatamente. Alguma questão química. Então, as reações químicas, elas podem fazer dilatação, acontecer uma dilatação térmica, enfim, elas liberam calor, né? Elas liberam alguma dilatação às vezes. Então, seria ação química como fosfato, pode ser. Então, assim, dependendo da estrutura, as paredes ali, né? Elas podem, por exemplo, alguma reação química, o sulfato. Tá? O sulfato, então ele gera, então eu expliquei na aula passada, a etringita secundária, tá? A etringita primária é normal, é um processo normal, tá? Quando o cimento entra em contato com a água, ele causa uma expansão ali nas partículas e gera a tal da etringita, que é uma partícula que está lá dentro do concreto, é normal, quando o cimento mistura com a água. A partir disso não acontece mais nada, não acontece mais nada de expansão, tudo certo. Mas quando o sulfato entra e tem bastante água em abundância, aí essas partículas do cimento que estavam, porque tem partículas de cimento que estão assim não hidratadas, tá? Isso é normal. É por isso que o cimento ganha resistência ao longo do tempo, porque tem partícula não hidratada, tá? E aí o que acontece? Ele gera essa etringita que é secundária, que foi uma segunda vez que aconteceu, e ela gera novamente expansão e acontece a fissuração por conta do ataque de sulfatos, que é uma reação química junto com o cimento, né? Então a gente chama da etringita secundária, seria nesse sentido, tá? Então vamos seguir aqui. Então alguma coisa na reação química. Vamos seguir. A questão de temperatura, né, por movimentação térmica. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Já que vocês não querem colocar a foto de vocês ali, eu vou colocar o chat. Pode falar, Caroline. Tá escrevendo a Bíblia aí, ó. Tem um colega meu que diz assim, ó. Quando virar filme, eu vejo. Tem tanto texto que ela tá escrevendo aí. Quando virar filme, eu vejo. Brincadeira, Caroline. Pode escrever aí, fica à vontade. O sulfato sempre posso associar à expansão? Sim. Quando a gente está tratando o sulfato com cimento, com a reação no cimento, por exemplo, sulfato numa parede argamassada, né, que foi feito então uma parede argamassada, ou sulfato quando ataca no concreto. Então, quando tem cimento envolvido com essa expansão e tem sulfato no solo, tem algum tipo de sulfato contaminante, o esgoto, por exemplo, sim, ele é sempre associado à expansão, tá? Lembrando que é sempre associado ao cimento, tá? Tem que ter cimento envolvido. Então, por exemplo,
eu não vou ter expansão de sulfato no tijolo, tá? Porque o tijolo não tem cimento, então não faz sentido nenhum. É na argamassa, tá bom? Fertilizantes são terríveis, isso aí. Principalmente para o nariz, né, Thiago? E fissuras, então, por movimentação térmica. Então, o que a gente vê aqui, ó? Que pode causar dentro das nossas estruturas. Vamos ver. Ocorre variação dimensional de dilatação e contração. O que seria dimensional? A nossa partícula lá, ela não é 2D, né? Ela não faz assim e assim. Ela é 3D. Então, ela se movimenta para todos os lados, né? É uma partícula que se movimenta para todos os lados, quando acontece alguma movimentação térmica. Então, isso pode acontecer, isso acontece principalmente em paredes, né, que estão com insolação direta, principalmente. Então, no que ela vai depender essa movimentação térmica aí nas paredes, tá? Pode acontecer fissuração. Depende basicamente, então, da intensidade da temperatura, tá? Magnitude das tensões, ou seja, de quanto que seria, então, essa intensidade solar, tá? O grau de restrições, o que seria o grau de restrições? Essa minha parede tem algum pilar, em um dos lados tem um pilar e no outro lado dessa parede está livre, por exemplo. Então, a restrição é o pilar, tá? Ou a viga também, né? A viga na parte de cima da parede é uma restrição. Então, aquela parede se encontra em alguns pontos onde ela não consegue mais dilatar. Então, a gente chama isso de restrição. Então, pode ser 1 grau de restrição, um pilar, 2 graus de restrição, pilar e a laje ou pilar e a viga. Entenderam? Essa é a ideia do grau de restrição. Então, se ela tem uma restrição, ela não pode se movimentar para aquela restrição, porque aquela restrição ela está impedindo ela de se movimentar. Propriedades elásticas do material. Então, cada material a gente sabe que tem propriedades diferentes lá da questão de tensão por deformação. Aí, dependendo da resistência à compressão do teu tijolo, ele vai dilatar mais ou dilatar menos. Também, dependendo da questão da quantidade de argamassa entre os tijolos, vai dilatar mais ou dilatar menos. Uma questão bem interessante, tá, que acontece nas construtoras aqui da região é o seguinte: você pode até ver que prédios aí que a gente tem de 12, 15, vai lá 15 pavimentos, tá? Que é mais ou menos o que a gente tem por aqui, né? O pessoal não respeita a questão do encunhamento, tá? O encunhamento é o seguinte: a gente tem lá a paredezinha, tá? Então isso aqui, imagina que esse meu solar aqui é a paredezinha, e em cima dele a caneta é a viga, tá? Então o pessoal concreta direto a parede, já encosta direto a viga, tá? Nem faz o encunhamento. O que é o encunhamento? É algo que se coloca entre a viga e a parede para absorver as tensões dessa viga quando ela se movimentar, tá? Isso está previsto em norma e teria que ser feito, tá? Teria que ser feito para qualquer prédio acima de 8 pavimentos, se eu não me engano, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então é comum o pessoal não fazer encunhamento e é comum não dar problema. Aí o pessoal diz o seguinte, ó: pô, mas o pessoal está aprendendo lá na engenharia, lá no curso lá da ESUC, seja lá onde for também, né, que o encunhamento tem que ser feito, mas na realidade o pessoal não faz e não tem problema. O que está acontecendo? Isso aí, ó, Samuel relatando, ó. Bem comum isso aqui, até ensinar na construção civil isso, concretar direto em cima do tijolo, está errado, tá? Eu vou explicar por quê. Então é o seguinte, ó, de novo, a gente está falando sobre tensão de movimentação térmica. Lembre do seguinte: qualquer material, tá, ele vai se dilatar, tá? Os professores ensinam isso. Tá certo, tá, gente? Eu vou explicar para vocês aí, tá bom? É isso. Tem gente que usa espuma expansiva, exatamente, que é uma questão de como se faz o encunhamento. Pode ser. Então vamos lá. Vou explicar por que o pessoal não faz o encunhamento e mesmo assim não tem problema nenhum. Vamos lá. Funciona assim.
Vamos tentar esse cara aqui. Bom, funciona assim. A gente tem, então, a paredezinha de tijolos, né? Esses tijolos, então, entre eles tem a argamassa, tá? Normal, e em cima o pessoal apoia direto essa viga, tá? Sem fazer o tal do encunhamento, que é previsto em norma para ser feito. E mesmo assim não dá problema nenhum. Bom, Bruno, então qual é o problema? Se o pessoal está escrevendo isso em norma, cara, em NBR, o pessoal não segue e não aparece nenhuma fissura. Por quê? Qual é a mágica que acontece aí, né? A mágica é a seguinte: a mágica é o tamanho, a dimensão da quantidade da argamassa que tem entre os tijolos e também o traço dessa argamassa entre os tijolos. Vou explicar por quê de novo. Olha só, vou repetir. Entre os tijolos tem uma camada de argamassa. É a quantidade e a qualidade dessa argamassa, tá? Vou explicar o porquê. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fez uma empresa, uma tal de Dum-Dum, tá? Uma empresa de argamassa estabilizada que se coloca nas paredes de alvenaria e tal para ficar padrão, tá? Para padronizar o tamanho da argamassa, o tamanho dessa argamassa, isso, argamassa de bisnaga, o tamanho dessa junta ali entre os tijolos e também o traço ser padronizado. Aí o pessoal começou a fazer os prédios com essa bisnaga e tal para não perder muita argamassa, né? Para industrializar mais o processo e ser menos artesanal a construção civil. E o que aconteceu foi que começou a aparecer fissura por tudo que é lado, né? Começou a aparecer fissura por movimentação térmica por conta de não ter feito encunhamento. Aí o pessoal pensou, pô, mano, como assim? A gente está utilizando uma argamassa que é para ser teoricamente melhor e está causando fissura nas nossas paredes, sendo que antigamente a gente não tinha fissura. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, a explicação é a seguinte, é que se tu industrializar o processo, tá? Se tu fizer certinho o processo industrializado, o traço ser o mesmo, a dimensão das camadas de argamassa ser a mesma, tá? Se tu fixar esses dois pontos, o que tu vai ter? Tu vai ter uma parede que é homogênea, tá? Uma parede homogênea. E aí tu vai ter que colocar o encunhamento, obrigatoriamente. O que tu tens, na realidade, nas construtoras de qualquer lugar, é que essa camada não é homogênea e o traço, ou seja, o traço não é homogêneo e a dimensão dela é variável. O que acontece que isso aí vira tipo uma espécie de esponja. Vamos imaginar assim, uma esponja. Tá? Então, quando a minha viga dilata, se movimenta ali e descarrega as tensões na parede, essas juntas de dilatação entre os tijolos acabam absorvendo essas tensões e fazem, digamos assim, o trabalho do encunhamento. Tá? Então, no momento que tu vira profissional, vamos dizer assim, tu industrializa o processo, tá? Tu deixa ele todo certinho, o encunhamento se torna importante de novo. Tá? Entenderam? Essa é a ideia, tá? O segredo é que a estrutura absorve as informações, exatamente. A estrutura, por ser errada, ela absorve as informações. Isso é muito louco, tá? Isso é muito louco. E o pessoal às vezes achava que era mágica e tal, mas e não é, né? Então é assim que funciona, tá? Para encunhamento, gente, depois a gente vai ver ali, a gente pode usar ou tijolo 45 graus na parte de cima da parede, também dá para se utilizar argamassa expansiva. Vamos ver. Então, uma argamassa mais fraca absorve mais isso? Sim, quanto mais fraca a argamassa, mais absorve. Tá? Mais fraca, eu digo no seguinte, ó, mais fraca uma argamassa que tenha menos cimento, tá? Ela tem mais resiliência. Resiliência é o quê? Absorve mais tensões, tá? E tem menos resistência. O Thiago perguntou aqui, vamos ver. Então, execução manual seria melhor no caso de não usar o encunhamento? Sim. Então, a argamassa virada em obra deve ter traço mais forte ou fraco? Fraco, tá? Mais fraco. Porque quanto mais forte, ou seja, quanto mais resistência, menos ela consegue dilatar termicamente.
Então, ela, quanto mais fraco, mais resiliência ela tem e mais ela consegue dilatar e voltar, ter mais resiliência e voltar sem maiores problemas, sem causar fissuração, tá? Uma das coisas que dá bastante resiliência é a cal, tá? Então, se utiliza cimento, cal, água e areia para fazer uma boa argamassa. O encunhamento, então, pode ser polímeros? Pode, perfeito. No lugar da espuma expansiva? Sim, na realidade, assim, ó, a espuma expansiva é um tipo de polímero, tá? O polímero, a argamassa polimérica ou espuma expansiva são polímeros que são plásticos que estão misturados nesses dois elementos, um na espuma e outro na argamassa. E eles fazem com que tua argamassa tenha mais resiliência, tenha mais deformação, tá? Sob tensão. Vamos ver, tem mais pergunta aqui. O que seria uma argamassa fraca? Qual o traço? Não tem traço, não. Tá? Traço aí, para argamassa não tem traço. Esquece traço para argamassa. É o da obra mesmo. Não tem. Gente, questão de estudar traço, tá? De argamassa, eu conheci um professor, tá? Foi meu professor. Ele estudou argamassa por uns 30 anos. Sabe o que ele fez? Ele só nos cortou os pulsos de vergonha. Porque assim, a gente não tem NBR para argamassa. A gente não tem nada que fala sobre tipo de traço de argamassa, nem de nada. O que a gente tem é concreto. Tá? O concreto, a gente tem a questão do concreto e tudo mais, como é que se faz, 6118 e blá blá blá, 12655, enfim. Várias NBRs falando de concreto armado, concreto também. Mas a argamassa é uma coisa que na realidade não tem NBR, não tem um, dois ensaios aí vagabundo aí que o pessoal faz em laboratório, não serve pra merda nenhuma, ou eu não posso falar palavrão, não funciona pra praticamente nada, tá? Cara, a argamassa cada um faz a sua, tá? Dando certo, é isso aí, é vida louca a argamassa, tá? Não há nada de concreto para argamassa. Boa. Muito boa. Os caras são gênios, né, cara? Que é isso. Tá bom, gente. Vamos continuar. Daqui um pouquinho, olha lá, a gente tá com 5h48, daqui um pouquinho cai. Eu tenho que baixar essa aula para não perder. Depois eu abro de novo a aula, tá? Não se assustem se cair e tal, a gente vai continuar tranquilo. Vamos lá. Propriedades elásticas do material, então eu acabei de falar. E a cor? A cor varia, né, gente? A cor é aquela história. Vocês já saíram com um dia de calor dos infernos, vocês saíram com uma camiseta preta de casa e uma camiseta branca. Faz toda a diferença, né? De como você se sente. A preta absorve muito mais calor e aí você se sente muito mais, se sente pior, né? Porque passa mais calor. E a branca reflete então a luz e aí vocês passam menos calor. Então essa é a ideia das cores, tá? Então a cor obviamente influencia. O concreto, por ser cinza, se ele está aparente, ele pode chegar a 80 graus, tá? Isso na face que está em contato direto com o sol. Tá? Fritar um ovo tranquilo nessa face aí, né? Preto absorve em média 90% mais que o branco. Legal, absorve em torno de 20% do calor. Boa. Obrigado, Thiago. Aí qual dilata mais? Aqui vai a brincadeira do milhão, tá? A brincadeira do milhão. A gente tem o seguinte, a gente tem aquele gráfico lá de dilatação versus força empregada, né? Versus MPa. MPa versus dilatação, enfim. Aí, pessoal, qual que vocês acham que dilata mais? A gente tem 3 materiais, metal, cerâmica e polímero, que é o plástico. Qual que dilata mais? Não vão com os outros não, hein? Eu quero ver opinião diferente. Até ninguém acertar, não vou falar. Tá tudo errando aí, seus loucos. Que mané metal? É o plástico, gente. Vocês já viram aqui, ó? Tem um elástico na mão aqui, ó. Esse aqui é o elástico da... Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Esse aqui é o elástico
que a minha filha usa no cabelinho aqui, ó. Que é tipo uma chuquinha assim, ó. É tipo uma chuquinha, tá? Então, é um polímero. Olha só como é que isso aqui dilata. Dilata pra caralho, tá? Dilata um monte, ó. E volta. A propriedade de resiliência que eu falei anteriormente é isso aqui, ó. É dilatar e voltar a seu estado normal sem nenhuma trinca, fissura no material. Beleza? Gravem isso. Então, o que dilata mais, obviamente, é o polímero, tá? Aí, em compensação, a resistência dele é o quê? É horrível, cara. É muito ruim a resistência desse material aqui, né? A gente pega e puxa um elástico e estoura com a nossa própria mão. Quero ver tu fazer isso com metal ou com a cerâmica. Tu não faz nunca, tá? Só se for o Incrível Hulk lá, se for o Tony Stark lá, com a armadura desgraçada dele, né? Então, tem que ser o super-homem, né, cara? Pra conseguir fazer a mesma coisa que tu faz com, com um elástico, tá? Todo mundo pensou na dilatação térmica, tá? Então, assim, a questão de dilatação, gente, o polímero e dilatação, ô Bruno, olha só, é a dilatação de qualquer tipo, tá? Dilatação térmica, higroscópica, sob tensão, o polímero ele sempre vai dilatar mais, tá? Enquanto que daí sequência da dilatação, quem dilata mais em sequência, primeiro o polímero, depois o metal e depois a cerâmica, tá? E a resistência é a mesma coisa, é a inversão disso, tá? A inversão disso para a resistência. Então, aquele que mais resiste e menos dilata é a cerâmica, tem mais resistência e menos dilatação. Depois, como meu dedo aqui, ó, primeiro a cerâmica, mais tensão, menos dilatação. Depois vem o metal, mais também bastante tensão e mais dilatação. E depois vem o polímero logo abaixo, ó. Então, fica nesse terceiro dedo aqui, ó. Pouca resistência e muita dilatação, tá? É bem assim, ó. Faça assim com o dedo, ó. Cerâmica, metal e polímero, tá? Para questão de dilatação versus tensão, tá? Bem fácil. Acabei de criar essa técnica aqui agora, ó. Olha que legal, tá? Cerâmica, metal, polímero. Baita técnica, hein? Não vale colar. Tá? Beleza, gente? Anota aí, faz assim, ó. Aí, se vocês procurarem o gráfico no Google, vocês vão ver, tá? Dilatação versus deformação de materiais. E, basicamente, a gente só tem 3 materiais, tá? A gente só tem 3 materiais na natureza. O restante, a gente mistura. A gente faz coisa... utiliza 2 materiais, tá? Às vezes, para ciência e tudo mais, a gente consegue fazer uns enjambramentos aí, tipo argamassa polimérica. Entenderam? São 2 materiais, cerâmica e polímero, tudo junto. Dá para fazer também. Vai cair e aí a gente volta. Pessoal, então como é que funciona a questão de dilatação térmica? Aqui a gente está retratando dilatação térmica em uma laje que está em contato direto com a parede, tá? E essa laje tá com insolação direta nela. Pode existir também laje apoiada diretamente em cima da parede, mas também laje apoiada em viga, tá? Como é que é o tipo de fissuração que aparece, então, quando ocorre a dilatação da laje, termicamente? A gente vai ter uma fissura que é paralela à laje e fissura 45 graus também, que representam a decomposição da força de dilatação dessa laje com a força da gravidade, que seria para baixo. Então, a gente tem essa fissura 45 graus e a gente consegue verificar, então, para onde está apontando, então, a dilatação maior, tá? Esse é o primeiro caso, tá? E então dilata então a parede bem próximo do topo da parte de cima, tá? Da parede. No caso 2, a gente tem o seguinte, o destacamento da parede e a laje. A laje então ela vai abaular, e esse abaulamento da laje separa a laje da parede, tá? Então seria o caso 2 dessa dilatação térmica. Pode acontecer.
Agora tá. Eita. Puta que pariu. Dilatação térmica, tá? Dilatação térmica, a gente tá vendo alguns quadros aqui. Depois eu vou ter que gravar de novo. Bom, vamos lá. Junta de dilatação térmica deve ser sempre feita a cada 15 metros e as armaduras, então, devem terminar 6 centímetros antes dessa junta, tá? Isso é para concreto armado, tá? Então, por exemplo, aqui no caso das vigas, tá? Aqui no caso das vigas, elas podem estar, então, se ela tem mais que 15 metros aí de viga, ela pode movimentar, por exemplo, os pilares e fazer com que esses pilares, então, flambem, vamos dizer assim, tá? Causem flambamento deles. Aí tragam junto consigo esses pilares e fazem, então, esse tipo de fissuração que a gente vê. Então, por isso que é importante também, e também entre a própria viga, tá? Depois que a gente tem uma viga muito comprida, acima desses 15 metros, pode, então, aparecer fissura bem no meio da viga também, tá? Isso pode acontecer, então, em concreto armado, tá? Uma possibilidade. Então, por isso que a gente sempre faz junta de dilatação a cada 15 metros e a armadura sempre termina 6 centímetros antes, tá? Aqui, gente, dilatação térmica em parede, tá? Aqui exatamente é a questão onde que a parede toda a parede, então, tá dilatando, tá se movimentando, e soltou do pilar e soltou da viga em cima também, tá? Então, ela tá em destaque, vamos dizer assim, uma parede em destaque, tá? Por que, gente, essa parede está em destaque? O que foi feito diferente nela que ela acaba se destacando, acaba fissurando? O que está errado aí? Acontece bastante nos últimos pavimentos por causa da incidência solar ser mais forte lá em cima, principalmente na laje, ou até os telhadinhos bem pequenininhos, bem baixinhos. Aí nas paredes de cima ficam uma condição térmica superior do que das paredes embaixo. E isso daí favorece toda essa dilatação térmica aí. Nesse caso aí, gente, por que está fissurando nesse sentido aí, tanto na vertical quanto na horizontal? O que foi feito de errado? Deixa eu ver aqui certo. E o encunhamento entra nessa também? Entra. Tá? Então aqui, a ligação entre entre a viga superior e a parede, que é o encunhamento, não foi feito e por conta disso que aparece aquele tipo de fissura de dilatação térmica, tá? Na parte de cima, superior, tá? Entre a viga e a parede. Agora na lateral aí, entre a pilar e a parede, por que ela tá aparecendo? Engastamento, exatamente. Então, sempre que a gente faz a união do pilar com a parede, a gente faz o engastamento do pilar com a parede. Como é que a gente faz esse engastamento? Vocês sabem aí de que forma que a gente faz o engastamento do pilar com a parede para não acontecer esse tipo de fissura aí? Isso. Opa, legal. Então, assim, a gente tem algumas formas, né? Então, o ferro cabelo, que o pessoal fala, é um ferrinho aí, no máximo, sei lá, 5 milímetros. Chumba para dentro do pilar, significa que tu furou o pilar e colocou alguma argamassa estrutural ali para dentro e deixou um fio de aço, tá? Para que tu vai colocar nas fiadas, entre as fiadas da argamassa ali da parede. Então isso ela vai ficar com um monte, se tu já viu um pilar cheio de fiozinho de aço, é para isso, para colocar então engastado na parede, para não causar esse problema aí. Tá? Essa é uma possibilidade. Com aquelas redinhas também, as redinhas também servem, tá? A redinha faz a mesma coisa, então ela vai lá engastar no pilar e depois ela vai dobrar para dentro da fiada de argamassa, tá? Dá para usar também tela para engastamento, lembrando que eu quero cabelo, para ter bom desempenho, deve usar cola bicomponente ou seja adesivo estrutural, exatamente, é para fazer o chumbamento, tá?
que é então como eu penetro então para dentro do pilar. Depois que eu furei aqui, vou colocar essa barra de aço aqui para dentro e ali essa barra de aço tem que ficar fixa, né? Ela tem que ficar chumbada, né? Tem que existir então um adesivo estrutural, tá? Agora, essas são duas formas que se utiliza. Ó, o Thiago falou pino de aço aplicado a pólvora disparo no dispositivo de fixar. Também é possibilidade. Exatamente. Também dá para fazer. Essas são formas de utilizar quando a gente está trabalhando com concreto armado, na questão do pilar, né? Que é bem pilar ou viga, vamos lá. E a parede de alvenaria, tá? Ou seja, de cerâmica com argamassa. No momento que eu mudar essa composição, tipo pilar de concreto armado com parede de bloco de concreto, eu não uso mais essa mesma lógica, tá? Essa mesma lógica para fazer engastamento, tá? Aí eu tenho que usar outra lógica, tá? Eu tenho que usar a lógica de entender o porquê eu estou fazendo esse engastamento. O engastamento que a gente faz entre pilar e parede serve para fazer com que o pilar, quando ele dilate, e a parede, quando dilata também, eles dilatarem juntos em algum ponto. Fazer com que a dilatação dos dois, naquele ponto ali, seja parecido, tá? Aí evita esse tipo de fissuração. Só que quando eu troco o material de vedação, da cerâmica para o bloco de concreto, ou talvez um outro aí que surgir, eu também tenho que mudar esse processo, essa forma de engastamento, tá? Então, a melhor forma que eu vou fazer o engastamento aí entre concreto e bloco de concreto, por exemplo, é uma argamassa polimérica, tá? Então, ali eu posso colocar uma argamassa tipo um AC3, tá? Uma AC2 também, que vai ter, então, polímero suficiente para ficar absorvendo essas tensões entre o pilar de concreto e o bloco de concreto, tá? Então, lembrando disso, tá? Lembre-se disso, tá? Isso é importante. Então, se eu mudei a forma estrutural, a forma da composição, eu tenho que mudar também essa composição para engastamento, tá? Isso vale também para a parte de cima, tá? O engastamento superior, ou a gente chama também de encunhamento, também muda. Também precisa ser uma argamassa polimérica. Então, porque a Carolina tinha pedido antes, né? Aqui a gente tem um exemplo bem gráfico, bem uma figura, né? Por que os pavimentos superiores sofrem mais com essa questão térmica? Por conta disso, olha ali, na figura a gente vê que somente os dois últimos pavimentos, né, tem o mesmo tipo de fissura. É uma fissura igual, tá? Um copia e cola nas duas ali, por conta da movimentação na laje. A laje se movimentou de tal forma que aparece esse tipo de fissura, que é um copia e cola nos andares superiores. Então, se eu ver, olha lá, pense comigo aqui, ó. Se eu estou olhando para um prédio e nas paredes superiores estão apresentando fissura 45 graus, tá? 45 graus próximo lá do último pavimento, lá o 12º, 11º andar estão iguais, esse tipo de fissura. É movimentação térmica. Como é que eu faço para solucionar esse problema? Não adianta tu recuperar a fissura, porque ela vai voltar. Então, tu tem que solucionar o problema. O problema é dilatação térmica. Tem que fazer algum colchão de ar, algum colchão para diminuir a temperatura térmica lá no telhado. Então, tu tem que agir no telhado na questão de diminuir a temperatura térmica ali do telhado, talvez efetivamente fazer um telhado, aumentar a inclinação do telhado, aumentar a altura do telhado para ter um colchão de ar maior ali e ter uma dissipação térmica maior, ou usar tipo uma manta térmica ali para cima também, para diminuir a temperatura que vai passar para baixo e, consequentemente, diminuir a temperatura que passa para a laje e causa as fissuras. Então, tem que agir no coração do problema, tá? De nada, porque depois para recuperar isso é fácil. Tu rasga e toca ali a argamassa para dentro e liga o F, entendeu? Vai dar certo. Então, tem que solucionar o problema. O problema é dilatação térmica. Tem que solucionar a questão térmica desse prédio aí, tá? Aqui, ó, muro. Opa, alguém tem uma pergunta aqui. Bruno, o engastamento da última laje
é executado igual às demais abaixo dela? Eu acho que é. Eu não entendi muito bem por que da última laje. Mas é tudo igual, tá? É padrão. É padrão. Mesmo sendo a última laje, eu entendi. Acho que entendi. Porque não tem carregamento, né? Mas é que não é somente o carregamento em si, é o peso próprio da viga também que pode causar a flexão dela e causar, então, a, a movimentação da viga e, efetivamente, dar um problema ali na questão do encunhamento, a falta de encunhamento. Mas, a princípio, sim, tá? A princípio, sim. Eu nunca vi nada, ninguém não fazendo aí no último pavimento. Não sei se tem alguém que não faça no último pavimento por conta disso. Não sei. Mas aí o encunhamento na última laje, ele serviria, tá, para absorver as tensões térmicas também, tá? Porque ela pode não estar sofrendo, talvez, com a flexão da viga, mas com a dilatação térmica ela vai sofrer, ela vai movimentar essa viga e vai movimentar a parede também. E aí a gente tem um separador polimérico ali no meio para absorver essas tensões, também é positivo, tá? Então, eu acho que se faz padrão ali dali para cima, tá? Eu pessoalmente nunca vi não fazer isso no último pavimento, tá? Se para cá tem algum costume diferente, vocês, por favor, falem. Aqui, gente, seguindo aqui. Quando a questão é o muro, um muro muito extenso, tá? As fissuras então manifestam a cada 4 ou 5 metros. Normalmente elas se iniciam na base do muro, em razão das restrições que a fundação oferece à sua livre movimentação. O que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, que a fissura, quando é causada por movimentação térmica, ela não começa de cima para baixo, ela começa de baixo para cima, porque aqui embaixo é onde que tu tem a fundação, ou tu tem uma viga e tal, e ela que está restringindo o movimento livre da tua parede, enquanto aqui as partículas se movimentam tranquila para frente, para trás, para cima, para baixo, né? Sem maiores problemas. Aqui na parte de baixo eu tenho elas restringidas, tá? Então eu tenho também que fazer aqui na parte de baixo, fazer tipo um encunhamento ao reverso. Entenderam isso? O encunhamento ao reverso. Eu tenho que fazer alguma camada ali na parede, na parte de baixo, de uma AC3, uma AC2, para assentamento ali embaixo, para causar esse colchão de movimentação ali embaixo. E diminuir essa restrição que tem entre o muro e a minha viga da base. Tá? Então, ela pode surgir como o B aqui, ó, uma fissura bem no meio, quando a gente passa dos 4, 5 metros, ela pode surgir bem no meio do meu muro, tá? Por conta da dilatação térmica, tá? Então ela vai fissurar bem no meio para conseguir os dois ambientes se movimentar livremente, natural. Ou ela pode ser que nem a A aqui, ó, que tu respeitou os 4 ou 5 metros, mas tu não fez o engastamento do pilar com a parede que a gente acabou de falar, tá? Nada mais é que um muro, nada mais é do que uma parede normal, tá? Só se fazer um muro diferente, ok? E aí, então, não fez o engastamento conforme a gente tinha falado anteriormente, e aí fissurou entre os dois elementos, tá? Super tradicional esse tipo de fissura, é muito normal isso acontecer. Se vocês verem alguma casa, um prédio, muro também, vocês vão ver essa separação dos materiais. Tá? A viga separando da parede, o pilar separando da parede, porque isso foi mal feito, mal executado. O que leva a acontecer? A fissura em si, inicialmente, ela não é um problema. Tá? Ela vai se tornar um problema no momento que vai se passar o tempo. Aí vai se passando o tempo, aí vai entrando umidade, aí vai tendo fungo, aí o fungo chama mais umidade ainda, aí apodrece ali o material, só vai piorando o quadro da situação. Então, por isso que a gente tem que tomar esses pequenos cuidados, porque o embelezamento da obra, a beleza da obra é o que vende, tá? Então, assim, se tu tentar vender uma casa toda mofada, tá, cheia de fissura, cheia de mofo, toda fissurada, cara, tu não vai vender nunca, tá?
Então, a obra que vocês vão estar construindo, o glamour que ela vai ter, a beleza dela depende de não ter fissura, tá? E de não ter mofo, não ter um monte de coisa. É para isso que a gente estuda patologia, né? Para que o produto final seja bom, tá? O produto final comprado seja bom pra caramba. Aí nós temos também, sem perguntas, ok? Nós temos também a dilatação térmica em piso, tá? Que também pode acontecer também. A cada tantos metros de piso, a gente tem uma tabela, tá? No material de vocês lá, a apostila, vocês têm uma tabela ali para a gente conseguir, pelo menos... eu estou em obra, Bruno, eu não... eu preciso saber desse número específico, assim, ó. A cada tantos metros quadrados, aí vai lá nessa tabelinha está escrito especificado isso, tá? A cada tantos metros quadrados tem que tomar cuidado com o piso para fazer uma junta de dilatação do piso, para não causar esse tipo de fissura. Também tem na tabela, a cada tantos metros lineares eu tenho que fazer uma junta também. Tá? Então, deem uma olhada no material de vocês. Às vezes só saibam que isso existe, tá? Isso existe. Existem números, então, de metros quadrados e de metros lineares para ser respeitado para fazer junta de dilatação, para não dar fissura desse tipo aqui, tá? Então, saibam que na apostila de vocês tem isso, tá? Tem isso. Deixa eu abrir aqui o outro material. Eu nem sei mais o que eu estou compartilhando aqui. Aqui. Share. Beleza. Só abrir o chat aqui. Bom, o chat não está querendo abrir. Tudo bem. Faz parte da vida. Quando ele quiser dar o ar aí da graça, ele vai aparecer aqui. Cacete. Acho que não passa. Porque tá no final, né? Claro. Tá lá no último slide, quero que passe para baixo. Puta que pariu. Ai, ai. Vamos lá. Então, a fissura por movimentação térmica naquele muro lá, ou numa parede, no geral, ela pode ter alguns formatos, tá? Vamos ver os formatos que eles seguem. O primeiro formato que a gente está vendo é um formato que segue a linha da argamassa. Estão notando isso? Isso dá sinal do quê? Que a argamassa tem uma resistência menor do que o tijolo. Só isso, tá? Essa outra aqui, ó, fissura linear, que ela atravessa tanto a argamassa quanto o tijolo. Significa o quê? Que tanto a argamassa quanto o tijolo tem uma resistência à tração muito próximos, tá? Muito próximos. Isso é bom, normal. Só a questão de saber isso, tá, gente? Não é nada demais, tá? Nada demais. A fissuração térmica, ela pode aparecer ali no topo, olha só, nas platibandas, tá? Nas platibandas. Então, quando a platibanda também a gente não faz aquele engastamento, lembra que eu falei do encunhamento? O encunhamento na parte de cima, né? O engastamento na parte de baixo também, ele não faz o engastamento dessa mini parede, que é a platibanda, ela também vai se separar da viga, tá? Então a gente tem que fazer engastamento, vai aparecer tipo fissura, tipo isso aqui, ó, próximo dos cantos 45 graus, dilatação térmica, né? E aí separa toda a platibanda da viga. Aí tu dá um chute nisso aí, cai, tá? Cai tudo, porque separou tudo, tá? Isso aí cai fácil. Isso aqui é que a gente acabou de ver. Aí, ó. Isso aqui, gente, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de uma casa que aconteceu isso aqui, a movimentação térmica aqui, ó. Destacamento do piso. Só para ficar um pouco mais fácil de ver. Vamos ver aqui se eu vou achar. Meu Deus do céu, tem tanto... Para que tanta pasta, né, cara? Para que tanta pasta? Meu Deus. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Aqui. 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 Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse documento aqui para vocês verem também. Não sei se vocês estão vendo o documento aí. Estão vendo? Não consigo ver a porra do chat. Agora tá vendo. Documento não. Tá. Então deixa eu pegar aqui Stop Sharing e vou share de novo. Deixa eu dar share aqui. Pronto. Pronto, agora todo mundo tá vendo o documento. Todo mundo vendo o documento, né? Sim, acredito eu. Então, gente, vamos ver aqui, ó. Aqui são os dados do laudo, né? Um laudo técnico aí que eu elaborei há um tempo atrás. Aqui está a planta de cobertura para a gente conseguir se localizar. É importante ter isso num laudo, tá? Então, passando para baixo aqui, ó. As manifestações patológicas que tu verifica, a gente consegue ver em planta, efetivamente, como é que está a distribuição disso, se tem, às vezes, alguma... Agora vocês estão vendo, legal. Eu queria colocar isso aqui atrás disso. Não está dando certo, mas tudo bem. Vamos ver se... Cacete. Aí, ó. Aí ficou bom assim. Ficou bom. Tá, vamos aqui voltar para o documento. Então aqui, ó, gente, a gente tem essa planta baixa, que ela tenta explicar um pouco como é que foi o relato dos tipos de fissura que estão tendo naquela casa. Isso seria bom, quando vocês fizerem um laudo, façam assim também, para conseguir, talvez mais bonito do que tá aí, tá? Tá feio pra caramba. Mas dá para notar mais ou menos, depende da situação, dá para notar se tem algum lado, tipo é norte, é sul, é leste, oeste, que está tendo mais fissuras, tá? Aí tu consegue notar, assim, talvez se é alguma coisa relacionada à dilatação térmica, à movimentação higroscópica, enfim. Aqui nesse caso, gente, nessa planta baixa aqui, eu vou explicar para vocês. Aqui é a entrada, tá? Aqui é a entrada da casa. Aqui no 17, é a entrada da casa. É uma casa um pouco mais alta, tá? A gente vai ver foto aí. E aqui seria o fundo da casa, tá? Aqui no 11. Aí o que acontece? Toda vez que chovia, tá? Chovia ali no ambiente, o que acontece? Toda vez que chovia com vento, embaixo dessa porta do 11 aqui, ó, tinha uma baita uma fresta. Então, chovendo, entrava água aqui para dentro. E vinha até aqui a sala, tá? Até aqui na sala. Era uma casa que não estava sendo utilizada. Estava nova, perfeita, mas o pessoal não tinha se mudado ainda, fazia quase um ano. Essa casa aí meio que abandonada, vamos dizer assim. Aqui em cima, ó, essa casa é em Içara, tá? Bairro Pedreira, se não me engano. Aí aqui, ó, nesse banheiro tem uma caixa d'água em cima. Um dia veio uns ladrão lá e roubaram então toda a tubulação de metal dessa casa. E aí estouraram tudo que é cano, e aí essa caixa d'água vazou um monte, cara, e atingiu tudo, tá? Ficou alagado de uma piscininha ali por algum tempo. E aí, somatizado a isso, tá? Alguns erros também na forma de construir aquela casa. E aí o que aconteceu? Soltou quase tudo que é piso aqui nessa casa, tá? É o que a gente... Por isso que eu tô falando desse assunto, tá? Porque soltou tudo que é piso aí dessa casa. E era porcelanato, cara. Porcelanato muito bonito. Aí o que eu faço? O que eu gosto de fazer aqui no laudo? Logo abaixo da planta, eu gosto de colocar qual o número que se refere à figura. Aí fica mais organizado, tá? Aí aqui, ó, tá aqui a casinha. É uma casinha avaliada. Porra, em 2016, cara. Que é isso? É muito tempo. Meu Deus. Aí a casinha aqui avaliada e tal, que tem a entrada que eu falei para vocês. Vamos ver aí o quadro de problemas que ela está tendo. Então, vamos ver aqui o principal, que é, além das fissuras tradicionais, por aparecendo aqui, ó. Então ali a gente vê uma linha vermelha na figura 22, piso solto próximo à parede.
tudo isso aqui é piso solto oco, tá? Quando tu bate nele, ele faz aquele som oco, tá? Então tudo solto. E aí tinha um monte de piso solto ao longo de toda a obra, tá? Aí até dá para ver que tem umidade aqui, ó, água aqui, ó. Então, ambiente onde não tem impermeabilização, ter água livre é problema, tá? É problema. Olha só, o que está de errado nessa peça aqui, a 23 aí, ó, foto 23. Falem para mim, o que está de errado? O que vocês estão vendo errado na foto 23? Está errado aí. Me diz o que está errado. Aí eu arranquei uma peça, tá? Fui lá com uma talhadeira, um martelo, e destaquei uma peça aí só para ver como é que estava. Aplicação da argamassa, assentamento, não tem argamassa no piso. Perfeito. Quando se faz esse tipo de assentamento, se utiliza 50% da argamassa que tu vai fazer o assentamento, tá? Na peça e outros 50% no piso. Aí tu distribui dupla colagem. Perfeito. Tem que aplicar nas duas faces. Exatamente. Então esse é um dos erros, tá? O erro da aplicação, tá? Tá errado. E aí o erro que vocês não conseguem ver, obviamente, só quem foi a fundo, é o tipo de argamassa. A argamassa colante para porcelanato é AC3, tá? É AC3. Aí os fabricantes que recomendam AC3, tá? Então tem que ser AC3, não aí no caso foi AC2. Aí também pode dar problema, tá? Somatizado isso, os dois problemas de colocação que eu acabei de relatar, somatizado a caixa d'água estourando e virando uma piscina em um ponto onde não tem impermeabilização, claro que soltou tudo que é piso. Aí apelaram. Provavelmente a argamassa estava quase seca na aplicação. Pode ser também. Gente. Isso acontece. Aí vamos ver aqui, ó. Vamos passar mais para baixo. Aí depois, gente, isso aqui é tipo anamnese. Tá? No laudo, isso aqui é anamnese. É tudo que tu vê, tudo que tu relata, tu tem que estar escrevendo aqui nas fotos e também relato do proprietário sobre cada coisa. Inclusive sobre o roubo ali que eu falei. Tá? Tem que relatar, tem que escrever. Depois da terceira parte do laudo, aí a gente faz o seguinte, ó. A gente fala efetivamente as causas, o diagnóstico, tá? Aí eu junto um monte de figura que tem o mesmo diagnóstico, tá? Aqui, ó. Nas figuras 7, 10, 20, possivelmente tem o mesmo diagnóstico e prognóstico. Aí eu coloco o diagnóstico aqui, ó. Possível falta de verga e contraverga ou falha na elaboração conforme a NBR 8565. Prognóstico é que se aumente a degradação. Aí logo abaixo tu vem com uma justificativa de como é que do que é isso que eu estou falando e qual que é a profilaxia, né? Lembra que a profilaxia é o que deveria ter feito de certo lá atrás, no passado, para ter dado certo, não ter dado esse problema agora. Então agora que vem a explicação disso, tá? Aí a maior deformação na alvenaria, blá blá blá, para evitar, olha aqui, ó. Aí para evitar que a profilaxia, né, eu devia ter seguido isso aqui, ó. Sabendo dessas tensões aqui da figura 24, 25 e tal, que dá um tipo de fissura como essa, eu devia ter feito a figura 27, tá? Que é a posição e o esquema da verga e contraverga, tá certo? Então aqui tem todo o desenho certinho conforme a 8545. Então tem toda a explicação de como fazer isso aí certo. Tá? Vamos lá para o caso só do piso. Aqui, ó. A mesma figurinha que vocês têm no material de vocês, eu também utilizo para o laudo, tá? Porque é um livro muito bom. É um livro de referência. Olha lá. Movimentação higrotérmica. Viram só? Então, muito provavelmente, eu juntei as duas palavras, né? Para ter menos erro, juntei as duas palavras. O que é? Higroscópica e térmica. Tá? A movimentação dos dois. Higrotérmica, esse seria o diagnóstico. Tá? E aí o que é? A movimentação do piso. Tá? Outro detalhe, gente, que não tá pondo aqui, é o seguinte. Entre os pisos tem uma junta. Tá? Essa junta tem que ser respeitada. Mesmo para porcelanato existe essa junta. Tá? Não existe esse negócio de junta seca. Tá? Isso, alguns produtos lá, eu acho que a Portinari talvez tenha alguns produtos nesse sentido aí que talvez faça alguma junta assim seca, assim, né? Sem junta aqui de dilatação entre as peças, tá? Mas aí tem que vir do
do produtor, tá? Tem que vir das orientações do produtor, tá? Que vai dizer que não tem que ter junta. Não é o Zé da Patrola, não é ninguém, tá? Que vai dizer, tem que ler o que está escrito lá do produtor, quem fez o produto, tá? Esse é um detalhe. O segundo detalhe é esse aqui, ó. O que encosta na parede. Entre a parede e o piso, tem que ter aí sim uma junta de dilatação, tá? Que ela vai ficar escondida pelo rodapé. Ela vai ficar escondida pelo rodapé. Então tem que ter uma junta de dilatação aqui, por quê? Porque mesmo o piso tendo junta seca e tal, sendo fadão lá, o piso mais fadão que tem, toda a dilatação somatizada de todos os pisos. Então, imagina, esse piso aqui, ó, dilatou mais um pouquinho assim, ó. Nem precisa ter junta entre eles, tudo bem. Ele dilatou isso aqui, ó, somatizado com o próximo, com o próximo, com o próximo. Aí tu leva numa fila de piso que está dilatando, tá? Aí chega perto da parede e, pô, ele abaula, tá? Ele causa, então, essa contração térmica, que é o destacamento do piso, tá? Então, isso tem que ter de alerta para vocês. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Por que não? Ops, não estou vendo o esmagamento do cordão. Não sei o que está falando. A maioria parte de 1 milímetro, pelo manual do produto. Sempre, olha, isso aí. Chega perto da parede e ele, ó. O que é isso, cara? O que vocês estão falando? Eles estão viajando pra caralho aí no chat, cara. Eu que falei? Eu que disse isso. Porra, cara. Chega para ele, pá, estoura, né? Beleza, então. Ô, gente, dúvidas aí? A gente tem 2 minutinhos aí. Queria deixar para pelo menos tirar a dúvida que vocês tenham. Anota isso, escreve na prova, para vocês verem a nota que vocês vão tirar. O Henrique se refere ao esmagamento dos cordões da argamassa no piso. Eu não entendi a tua pergunta, Henrique. Se puder fazer de novo. Acho que ficou meio que perdido ali ao longo do chat. Tenta juntar tudo aí, fazer uma pergunta só. Ô, gente, a gente avançou bastante hoje, tá? Normalmente essa aula aqui eu dou ela em eu dou ela em 2 vezes, tá? E eu acho que a gente foi bem hoje, tá? A gente conseguiu avançar bem. A aplicação da argamassa não foi esmagada. O que estão falando, cara? No assentamento do piso, ok? Da casa, do laudo, ok? O cara não pressionou o piso suficiente. Legal. Para esmagar o cordão. Legal, legal. Isso aí, Thiago. Entendi. Acho que é isso que o Henrique estava falando. Entendi. Glória. A gente falou tanta coisa aqui, o Henrique. Não é fácil acompanhar, não. Tá? Acho que é fácil. Então, gente, a gente foi bem, tá? A gente foi bem aqui de matéria, tá? A gente foi bem, a gente avançou legal. Ó, tá vendo que eu tô citando Portinari aqui embaixo, ó? Aqui no documento embaixo, tô citando Portinari, tá? É o valor de referência, tá? Para um laudo como esse, tem que ter referência, tá? E a referência aqui no caso, eu peguei o próprio manual do fabricante, tá? Aí, gente, como é que monetiza isso aí, né? Como é que faz laudo, tá? O laudo, tu vai cobrar mais ou menos aí, ó, de 1.500 na base até uns 5.000 aí, mais ou menos, dependendo